Eu vou ler 2 versículos no momento para que você possa gravar e depois eu vou para um outro capítulo mais à frente, depois que estivermos sentados. Capítulo 3 de 1 Samuel, versos 20 e 21. 1 Samuel 3, 20 e 21. Podemos até ler 19 para você ter uma melhor compreensão. Você já conheceu, já leu, mas vamos melhorar um pouco. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. A importância deste jovem, e agora mais adulto, quando o Senhor o chamou para dar a ele um investimento maior. Verso 21, leia. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Isto quer dizer que Samuel era o ponto de referência de Deus. Ele era a voz de Deus. Por isso que é importante. Senhor amado, em nome de Jesus, mais uma vez, permita-nos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Que nossa mente não se canse. Que o nosso coração receba a Tua palavra e possa, ó Pai, ao ouvir, ser arquivada na nossa mente. Que os nossos ouvidos sejam limpos de qualquer outra coisa desta vida, para ter, Senhor, a capacidade de ouvir do Senhor. Que a nossa mente seja uma mente limpa, para que o Senhor possa também ministrar a todos nós, que também somos servos do Senhor. Por isso, Pai, que esta palavra nesta manhã nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Vitória ou derrota é o que acontece em todos os ângulos da nossa vida. Você pode ser um profissional vitorioso ou pode ser um profissional derrotado. Vai depender de você, de como você investe na sua própria vida, como você desenvolve o seu trabalho. Eu fui comerciante durante muitos anos. E Deus me deu uma habilidade muito grande para comercializar. Eu sabia como tratar o cliente. Eu nunca... Quem chegasse no meu estabelecimento, ele não ia ouvir uma palavra de mim chamada não. Porque eu nunca dizia que não tinha o produto. Esta é uma coisa que a gente aprende. Porque a pessoa perguntou, não tem, está em falta. Já disse, vai embora. Mas eu trazia ele para dentro. Se a mulher, por exemplo, queria comprar agulha, não tinha a agulha que ela queria, eu disse, mas você está precisando de linha? Chegou uma remessa de linha agora bem nova, e cores diferentes, né? Você tinha que trabalhar isso para a pessoa poder lembrar de alguma coisa que ela não tinha. Então eu nunca dizia não.
sempre eu procurava entrar no diálogo. Trabalhei de táxi um período, entre uma coisa ou outra. Eu sempre tive carro, eu transformei meu carro num táxi. A fila de táxi estava lá, e quem estava na frente para sair, a cliente chegava: o senhor me leva ali? Aí ela: procura um carro lá de trás que eu estou aqui na frente. Queria só pegar a corrida maior. Aí a pessoa ia muito acanhada: o senhor me leva a tal lugar? Qualquer lugar que o senhor quiser. Abria a porta, ainda abria a porta. Levava, recebia o dinheiro. Na outra semana, quando eu chegava, podia estar onde tiver que procurava o meu carro, por causa do tratamento. Então, profissional é isto. Dentista é assim, advogado é assim, né? Advogado nunca diz que a causa é perdida, né, Robson? Ele sempre vai dizer: não, tem uma saída aqui, né? Ele é advogado. Engenheiro nunca diz que isso aqui não vai dar para... Não, nunca diz. O engenheiro, ele mostra uma outra maneira, mas não fala não. Tudo nesta vida é assim. Você precisa, então, vitória ou derrota é o que vai acontecer. E o meu desejo é que sejamos sempre mais para a vitória. Falar de Samuel é falar de um profeta, eu diria que eu escrevi, extraordinário. E ele estava a serviço do Senhor. O profeta, ouça bem o que eu vou te dizer, era um homem solitário. Profeta não era um homem das multidões. Profeta não era para viver de aplauso. Profeta era um homem recolhido, porque ele tinha que ter este propósito, se recolher, viver isolado, longe do barulho. Seus ouvidos precisavam ser bem afinados para ouvir a voz de Deus, para dar direção ao povo. Então Samuel foi treinado pelo Senhor, tanto assim que você veja na formação dele lá. Onde é que ele foi formado? Na casa do Senhor, servindo a profeta, ao sacerdote Eli. Ele era um garoto quieto no seu canto, tanto que Deus chegava para falar, não falava com Eli. Deus falou com Samuel. E quando Samuel recebeu 3 vezes a palavra de Deus, o sacerdote Eli ficou preocupado. Por que ele não fala comigo? Foi aí que o profeta disse: meu filho, ó, eu não te chamei não, isso é negócio de Deus. Tanto assim que Eli depois ficou preocupado. Por quê? Porque ele disse assim: Deus deve estar falando alguma coisa com Samuel aí a meu respeito. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava ser repreendido por não repreender os seus filhos ou corrigi-los. Tanto assim que ele disse: Samuel, fale o que Deus falou com você, não minta, não negue nada. E Samuel então trouxe para ele a palavra. Por que Samuel ouviu? Porque Samuel era um homem de silêncio, era um homem que estava atento, fora do barulho. Com isto eu posso até dizer, irmãos, que o nosso grande problema hoje é que você vive num mundo barulhento. Você vive num momento que você nem tem tempo, às vezes, de pensar um pouco mais sobre a sua vida cristã. Nós somos tão absorvidos pelo que ouvimos, rádio, televisão e notícia de jornal, que você até esquece que você tem um compromisso com Deus e com a palavra de Deus. E quando reservamos um tempo para a leitura, a gente, ao invés de ficar quieto, daqui a pouco tem um barulho, você começa a parar e começa a ouvir o barulho. O que está falando aí? Ouça bem o que eu vou dizer. Eu e você, todos nós precisamos ter silêncio para ler e para ouvir, porque Deus não fala com pessoas que estão no meio do barulho. Está lembrado de Elias? Quantos lembram do Elias?
Elias, no meio do barulho, não acontecia, né? Só quando teve um silêncio, um vento suave. Aí o Senhor falou: então você aprenda a primeira lição hoje. Procure fazer silêncio na sua vida. Reserve um tempo do seu dia. Não precisa ser 4 horas, mas reserve um tempo. Este tempo eu vou conversar com Deus um pouquinho. Eu vou ouvir se Deus tem alguma coisa para recomendar para mim. Aí você lê a Bíblia, lê o texto e você para e comece a meditar. É quando Deus vai falar com você, vai até alertar você sobre certas situações. Mas é preciso que haja silêncio. É preciso que haja calma dentro do seu coração. Dentro desse texto que nós vamos ler a seguir, após a arca ser levada, o povo ficou sem proteção, porque a arca era o sinal da presença de Deus. Eu quero ler o capítulo 5, porque aqui diz que no capítulo 4 os filisteus levaram a arca, né? Para onde levaram a arca? O capítulo 5 vai dizer para onde foi a arca. Eu espero que não esteja sendo muito cansativo para você. Eu espero. Mas nós precisamos, irmãos, na verdade precisamos estar ouvindo e falando a palavra. A arca na casa de Dagon. Dagon era o santo, vamos usar para você ter era o objeto de adoração dele. Segundo, tinha braço de homem, cabeça de homem, mas tinha cauda de peixe. Era uma figura estranha, parecendo homem, mas misturada com peixe. Vamos ler então o capítulo de número 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram a Ebenezer, a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagon junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tornaram a colocar ele no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruço diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar dele e ficaram apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon, que eram lá os adivinhadores dele, os adoradores, todos os que entraram no seu templo, não lhes pisam o limiar de Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou durante os de Asdod e o assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Você veja que estão dizendo Dagon com letra minúscula. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca de Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate e depois a cidade e levaram até Gate. Depois de terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo:
transportaram-nos até nós a arca de Deus de Israel para nos matarem e nós e a nosso povo? Então enviaram mensageiro e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca de Deus de Israel, tome para o seu lugar, para que não mate a nós nem os nossos povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Parece uma coisa simples, mas não é. Após então a arca do Senhor ser levada, o povo de Deus ficou sem proteção. Vieram os filisteus e os derrotou. Israel não só levaram a arca, mas também mataram os sacerdotes, seus filhos. Israel ficou de uma maneira triste, ficou à deriva, ficou perdido. E aqui começamos a entender, irmãos, a importância de manter uma vida cristã com o Senhor, a importância de não abrir mão da nossa vida cristã de comunhão com o Senhor. Eu vou falar mais tarde sobre este aspecto, porque nós vemos aqui, irmãos, algo muito triste. A arca de Deus, que é a voz de Deus, que é onde Deus está presente para o povo de Israel, ela abria o mar para passar, fazia ter nuvem para proteger do sol, mas a arca fora do lugar, ela não funcionou, porque os filhos de Eli pensou que ao levar a arca para a guerra, que ali eles iam vencer, e foram derrotados, porque a arca não funcionava em mãos estranhas. A arca é para funcionar para o povo de Deus. Por isso que eles sofreram. E ao pegarem então esta arca, por que é que eles levaram para a casa de Dagom? O que você pode pensar sobre isso? Porque toda guerra, quando terminavam a guerra, o vencedor levava um troféu para significar que eles venceram. E os filisteus então pegaram a arca para dizer assim: olha, nós vencemos a batalha contra o povo de Deus. Então foi o símbolo ou a marca. Para você ter uma ideia, quando Davi lutou contra Golias, o que aconteceu naquela? O gigante, chegou e veio para Golias. Golias disse: você vem comigo, vem com espada, eu vou com a palavra de Deus, eu vou com a arma do Senhor. E quando ele matou Golias, o que é que ele fez? Ele cortou a cabeça. Cortou a cabeça de Golias e levou para dizer: olha aqui, o inimigo foi derrotado. Era o troféu levado. Pegou a espada e levou para sua própria casa, lá do seu lugar. Portanto, a arca não podia ficar fora do lugar. E vemos qual foi o resultado, irmão. O Senhor os feriu pelo pecado de ter colocado a mão na arca. Quando havia uma guerra, os vencedores, portanto, tinham que levar o troféu. É o que eu já disse para você. Agora, como vai devolver esta arca? Que o povo também, onde ele levava, a cidade que ele chegava, tinha problema. Então, essa arca tem que ir para o seu lugar. E aqui nós temos no capítulo 6, se isso não te cansar mais uma vez, abra a Bíblia. Porque nós estamos aqui, irmãos, para falar junto dessas coisas boas de Deus. Os filisteus enviaram a arca para fora da terra.
porque aquilo que para o povo de Deus era segurança, para eles era insegurança. Os filisteus enviaram a arca para fora da terra. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes clamaram, os sacerdotes e os adivinhadores, e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Faze-nos saber como devolveremos para o seu lugar. Olha bem o que eles estão fazendo aqui. Estes chamaram os sacerdotes e os seus adivinhadores, os agoureiros, aqueles que recebiam instrução do inimigo maligno, que falavam com eles e que ajudavam na adoração. Perguntaram: o que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber. Responderam eles: quando enviardes a arca de Deus de Israel, não envieis vazia, porém enviá-la eis a seu Deus com uma oferta pela culpa, então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Agora você olha aqui que até o inimigo sabia o problema, né? Então disseram: qual será a oferta? Verso 4. Qual será a oferta que a gente vai levar? Qual será a oferta pela culpa que lhes havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Aqui ele diz: fazei uma imitação dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de todo o povo do vosso Deus e das vossas terras. Mandaram dar glória a Deus. Verso 6. Porque, pois, endurecias o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração, porventura depois de haverem tratado tão mal, não os deixaram eles ir e se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, e sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as o carro, seus bezerros, e levá-lo-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde sobre o carro, metei num cofre o seu lado as figuras de ouro, e lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo ao seu território, a Bet-Shemesh, foi ele que nos fez esta grande mal, e se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que aconteceu. E a arca agora chega a Bet-Shemesh. Não vamos ler mais. Então nós vamos pensar um pouquinho. Vemos algo interessante para a nossa orientação. O povo de Deus derrotado por falta da arca, os filisteus derrotados porque estavam com a arca. Uma coisa estranha, mas é uma separação. O povo de Deus com a arca tem vitória. A arca na mão do inimigo era derrota, porque a arca de Deus só funciona para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é muito importante você guardar no coração, irmãos. Isso é importante a gente colocar. E agora começamos a pensar da importância. A importância da nossa vida. Eu e você estamos vivendo num mundo, irmãos, perigoso. O número de pessoas que abandonam a igreja ou a sua fé é enorme. É muito grande. Conversando com Luiz Paulo, bispo Luiz Paulo de Botafogo, essa semana, conversando sobre a igreja. Nós não conversamos sobre a obra de Deus.
ele falando que quando foi para Copacabana, a igreja despontou, ele estava batizando um número tão grande de pessoas novas, que estavam ouvindo o Evangelho, passando pelas águas, e ele falou que hoje, durante o ano inteiro, batiza um mínimo de pessoas, que está errado. Falta pecador? Não. Pecador existe. Está faltando pregadores da palavra. Me ouça bem. Não está faltando pecadores. O inferno continua aberto. O céu continua à espera dos fiéis. Mas o que está faltando é pregadores. Porque você hoje, infelizmente, há pessoas que estão enganadas pensando que movimento é cristianismo. E eu poderia te citar alguns que estão fazendo coisas tão erradas e o povo está aplaudindo. Multidões, porque não estão ouvindo a palavra, estão ouvindo aquilo que traz alegria para a sua carne. É grito, pula, luz vermelha, luz azul. Tem até igreja que apaga a luz, fica tudo no escuro. A pergunta que eu faço: a quem essas pessoas vão salvar? A ninguém. Tudo perdido. E muitos cristãos saem da igreja, vão para lá porque aquele movimento lá é muito legal. Entram de bermuda, entram de qualquer maneira, boné na cabeça. Vida cristã sem compromisso com Deus. Isso é sério. Porque ninguém quer pagar o preço. E quantas pessoas hoje se apagaram, e muitos até querem voltar para a igreja, mas ficam envergonhados, porque não perderam o caminho da igreja. Meus irmãos, ao lermos sobre estes assuntos, é preciso todos nós, entendermos que tanto no Velho Testamento como no Novo, tudo que você está lendo aqui é para a nossa própria direção, como foi para a direção do povo lá, quando saiu para ir para a terra prometida. É para nós. Não tente pegar, porque agora nós vivemos pela graça, não tem mais a lei. Você não sabe o que significa isso. Você não entende. Tudo é pela graça. O quê? O que é de graça? Jesus disse que quem não tomar a sua cruz e ir após ele, não é digno dele. A Bíblia diz que quem olha para trás não é digno. Ele continua sendo Salvador, Regedor, e ele continua dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não pense você que vai existir vida cristã fácil. A vida cristã não é fácil. Tem um preço. E nem todos querem pagar o preço. O assunto desse texto fala sobre rebelião, abandonaram o Senhor. Os filisteus eram pessoas de guerra, de briga, adoradores de outros deuses. E eu descobri que mesmo na ignorância,
mesmo sabendo, adorando a Dagon, mesmo assim disseram, ouça bem, olha o que o inimigo disse: a arca não nos pertence. Espírito Santo, nem todos entenderam. O inimigo disse: a arca não nos pertence, ela pertence ao povo de Deus. E eles disseram: vamos devolver, porque nós não podemos ficar com aquilo que não nos pertence. Eu achei isso fantástico. Vamos entregar, ela não nos pertence, vamos devolver, vamos colocar no lugar. Por isso que nós lemos esses capítulos. Eles pegaram a arca e levaram. E agora eles disseram: nós não podemos. Enquanto tivermos esta arca aqui, sabe o que vai acontecer? Todo o povo vai morrer de tumores e de lepras, porque rato coloca um tipo de lepra. Outra coisa que eles entenderam: você não pode levar se não levar uma oferta, porque eles sabiam que esta era a maneira de você chegar até o Senhor. Eles faça imitação dos tumores em ouro e de rato e leve, porque ela só vai chegar lá se você enviar estas ofertas, que é pedindo perdão dos seus pecados. E eles pediram perdão. Irmãos queridos, quanto a nós, hoje, que fazer? Quantas pessoas sofridas, quantas pessoas estão vivendo amargamente. Por quê? Porque abandonaram a Deus. Não há pessoa mais infeliz na face da terra do que um crente desviado dos caminhos do Senhor. Ele passa a ser um sofredor, sem força para voltar. E quantos estão vivendo assim? A minha recomendação: não tente deixar o Senhor fora da sua vida. Lute, lute, lute. Não tente tirar Jesus da sua vida. Glória a Deus. Deixe Ele entrar profundamente. Deixe Ele trabalhar profundamente. Tirar tudo aquilo que às vezes ainda impede a ação plena do Senhor. Este é o meu desejo. E este é o meu conselho para esta manhã. Zele pela sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar um pouquinho, vamos. Eu vejo uma pessoa ali, ela vai saber quem é que eu estou falando. Fala com Abraão. Fala com Abraão, que o bispo mandou um abraço para ele. Tentei falar com ele, não consigo. Olha, o bispo lembrou de você, Abraão. Dê a mão quem está ao seu lado. Eu vou pedir aos músicos, por favor, que ocupem o seu espaço aqui no instantinho. Nós vamos cantar uma música. Mas faça que vocês também dê a mão uns aos outros no instrumento. Vamos orar, irmãos. Queridos irmãos, vida cristã. Eu disse para o bispo Walter, um dia ele ficou meio assustado comigo. Eu digo: bispo Walter, ser pastor é para homem. Ele olhou para a minha cara, assim meio americanizado. Tem que ser, eu falei com ele, tem que ser macho para você enfrentar as lutas.
É você levar a obra de Deus à frente. Não é para covarde. Não é pessoas que querem aproveitar-se do meio. E Ele sabe que eu sou assim mesmo. Ele sabe. Ore uns pelos outros. Sua vida é importante. Ore uns pelos outros. Você recebeu divisa no ombro, né, meu filho? Deus colocou divisa aqui em cima, né? Ele está dizendo assim: eu garanti seu futuro, mas depende de você. Não é um selo, está em andamento. Glória a Deus. É isso aí, Luan. Siga o Senhor. Siga o Senhor. Ore um pelos outros. Diga: Senhor, protege a vida do meu irmão. Ore assim com ele. Mas fala mesmo: Senhor, protege a vida do meu irmão. Oh, Pai, guarda esta vida preciosa. Guarda esta vida preciosa, ó Pai. Oh, Pai, guarda esta vida, Pai. Que nada venha te afastar de Ti, Senhor. Que nada nesta vida, ó Pai, possa tirar esta pessoa do Senhor. Senhor, estrutura a sua própria vida espiritual. Que seus ouvidos não sejam abertos para ouvir ideias, ouvir coisas que não vão funcionar, ó Pai. Que os seus ouvidos, Senhor, seja atento com as críticas que fazem às vezes da igreja, porque pessoas não entendem o que é a igreja. Senhor, guarda estas vidas, protege estas vidas, Senhor, que jamais eles saiam da tua arca, ó Pai, que jamais saiam da tua arca, para não sair da proteção, ó Pai, porque nós sabemos que a arca é a proteção. Oh Pai, enche, Senhor, cada pessoa de alegria do Espírito. Enche o coração de alegria do Espírito, ó Pai, de prazer pela vida cristã. Sara, Pai, a alma doente. Sara a alma em conflito nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a família de cada um dos teus servos. Eu abençoo as suas crianças. Oh, Pai, seus filhos, seus netos. Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Em nome de Jesus, Pai. Que ao sair deste lugar nesta manhã, possam sair, ó Pai, sabendo a quem eles pertencem. Quem é o dono deles? Em nome do Senhor Jesus. Amém.